Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, pessoal, eu não sei como começa esse vídeo, não sei nem por onde começar, mas posso até brincar às vezes, falar, nossa, minha fase depressiva, não, quando eu saí da depressão, não sei o quê. Mas isso só veio fazer sentido o que realmente tá acontecendo comigo depois que eu fui internada antes de ontem, quando eu saí da internação. Saí da internação. Eu soube a gravidade da minha depressão. Não minha, né? Eu não posso falar minha, me apropriando disso, porque me faz, querendo ou não, ter uma dependência nela. E é muito estranho, porque é como se eu sentisse muito confortável dentro dela. Como se a melancolia fizesse um conforto pra mim muito estranho, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso, mas desde os 13 anos, tentei me arrumar um pouquinho, tentei arrumar meu cabelo, tentei passar alguma coisa no rosto, mas eu só arrumei minha sobrancelha e passei um gloss com tanto ânimo pra me arrumar. Eu tô até meio assim de falar, sabe? Sabe aquela respiração que eu falei pra você em outros vídeos? Que eu tô querendo respirar bem fundo e algo segurasse, prendesse. Então eu tô do mesmo jeito. Talvez seja o meu sedentarismo? Talvez. Mas, mas eu acho que não. Uma parte da minha vida que eu não falo muito pra vocês, mas. E eu não queria mostrar tanto esse meu lado, essa minha situação, essa esse problema que eu tenho. Eu ouvi um conselho de uma pessoa que ela falou: por que você não externa isso? Você não mostra o que você tá sentindo para as pessoas que estão te assistindo? Então, depois desse conselho, eu pensei bem e seria como um diário para mim. E eu não vou esconder de vocês, nem de mim mesma, nem o que eu estou passando, porque provavelmente eu vou me curar. Provavelmente não, eu vou me curar disso. Então, eu tô sentindo muita dor. Eu fui para o hospital no dia 20, eu acho, 19, 20, fiquei internada até ontem, no dia 24. E lá eu consegui ver de uma visão ampla, assim, muita coisa a qual eu tanto guardei, a qual eu tanto pensei, tanta coisa que aconteceu na minha vida que eu nunca pensei antes, sabe? É muito estranho, porque antes eu ia pra UPA às vezes, né, quando eu tava com muita crise de ansiedade, eu já fui umas 2, 3 vezes, eu acho, no máximo. Das outras eu conseguia me resolver em casa sozinha. No domingo eu tava sentindo muita, muita dor. Eu passei por algumas coisas que eu tava, enfim, com muita dor. E eu fui pra UPA. E lá eu descobri não só o diagnóstico do que tinha acontecido comigo, como também eu descobri a TAG, né? Que é o transtorno ansioso transtorno ansioso generalizado, né? Então, não é só depressão mais, mas também tem esse outro transtorno. E desde os meus 13, 14 anos eu me vejo triste. Eu me vejo sozinha. E por mais que eu tenha amigos assim, né, que eu fiz muitas amizades, seja aqui, seja onde eu morava, eu sempre fui muito calada. Então as pessoas nunca chegavam em mim por medo de eu ser ignorante, de eu ser brava. Eu acho que eu sou um pouco, sabe? Mas eu acho que eu tento me proteger nessa capa, assim. Eu sempre achei normal me sentir sozinha, eu sempre achei normal me sentir vazia. Teve um período da minha vida que eu até frequentei uma certa igreja, mas essa igreja me adoeceu mais ainda. É, eu tinha depressão, mas para eles é demonizada a depressão. Então, eu meio que achei que era demônio isso e comecei a me excluir, comecei a achar que realmente era daquele jeito que se curava a depressão, mas não era. E acabou que aquilo eu internalizei tanto que eu esqueci por um tempo dos meus 15 aos meus 18. Com 18 anos, eu tinha pensamento de morte, mesmo dentro da igreja, que era um lugar que eles me cobravam muito, muito, excessivamente, porque além de eu ser só membro da igreja, eu queria subir a um cargo que eu almejava tanto. Eu queria muito servir a Deus, não só no, não só ali, né? Eu queria servir o meu máximo, eu queria dar o máximo da minha juventude. E acabou que aquilo me adoeceu muito, porque foi colocado muito fardo pra cima de mim, que não é tipo assim, ah não, realmente a pessoa que é cristã precisa carregar fardo, sim, mas ela divide com o Senhor Jesus. Mas esses fardos que eu falo eram responsabilidades que não eram minhas. Um exemplo, abrir a igreja todos os dias,
quase todos os dias, quando o pastor, a esposa dele não estava. Ser responsável da limpeza às vezes, ter que comandar uma coisa e outra, tudo junto de uma vez. Você não poderia escolher só uma coisa, ou você não poderia fazer parte só de um grupo. Você teria que fazer parte de tudo, porque o servo, ele não escolhe. Mas também não tem como a gente administrar tudo de uma vez. Não consegue, não existe isso, gente. Eu não conseguia ir. Eu não conseguia dar tempo para minha família estava destruída e eu não conseguia ajudar eles. Ah, não, você orava por ele, eu orava pela minha família, mas nada se resolvia porque era só a fé e não as obras. Então eu não conseguia sair com eles, eu não saía com eles para dar tempo à igreja, para priorizar as coisas da igreja. Então eu vi é, coisas que eu poderia ter feito e não fiz com a minha família. E eu poderia ter cuidado da depressão bem antes, mas eu cuidei, tô tentando cuidar agora, numa fase já bem avançada, a qual, quando eu fui internada, a psiquiatra e a psicóloga falou que o meu quadro de depressão já tá muito grave, já tá muito sério, e eu preciso urgente tratar isso. Elas me indicaram cetralina, cadê? Elas me passaram cloridrato de cetralina, me internaram no hospital psiquiátrico. Então, muitas pessoas não sabem o que aconteceu durante esse tempo, mas o que aconteceu foi isso. Eu estava numa situação ruim. Eu estava tentando ainda aliviar, gravando alguns vídeos, fazendo algumas coisas e, enfim, saindo. Eu ainda tentei sair com as pessoas, mas não adianta você tentar esconder aquilo que tá dentro de você há muitos anos. E eu luto contra eu luto contra a depressão desde que eu me conheço, assim, com 13, 14 anos, eu luto contra isso. Eu pensei que era só uma fase, sabe? A fasezinha depressiva que todo mundo teve, mas não. Depois eu puxei, assim, o histórico da minha vida toda e realmente não foi só por conta de uma coisinha ou outra. Eu sempre me senti muito sozinha. Eu sempre... Tem muitas coisas que eu quero me abrir aqui, mas eu não vou poder, porque é coisa muito, muito íntima. Talvez um dia eu conte. Eu peço paciência e peço a ajuda de vocês para me curar durante esse processo. Não é vocês que vão trazer a cura, né, para mim. Claro que é Deus e eu mesma, né, ao me conhecer, ao me entender, mas cada coisa positiva que eu recebo já é uma ajuda muito grande, vocês não têm noção. E poucas pessoas sabem o que aconteceu comigo durante esse tempinho. O porquê eu fui internada e depois porque eu fui internada num hospital psiquiátrico. Então, poucas pessoas sabem, e as poucas que sabem, não é aquela curiosidade de saber pra. Ah, não, por que você foi internada? Não, foi pra realmente me ajudar. E mostraram que eu não tô sozinha. E é muito estranho, porque a depressão faz você ver que você tá sozinha. Tipo, por mais pessoas que estejam falando que você não está sozinha, você se sente tão sozinha que aquelas pessoas que tentam te ajudar é tipo assim, beleza. Você não tá sozinho. Aham, beleza. É tipo isso, sabe? Você entende que aquela pessoa você pode contar com ela, mas você não consegue contar com ela porque você também não quer ser um fardo na vida dela. Ai, Vitória, você não é um fardo, mas eu não consigo me ver não sendo um fardo pra alguém. Então, às vezes, quando eu desabafo demais, eu falo demais sobre a minha vida pra alguém, eu me sinto muito mal e me sinto muito cobrada de ter falado tudo que eu queria. Então, quando eu vejo que uma pessoa tá sendo legal comigo e eu acabo desabafando demais, falando demais, depois eu me reprimo e meio que me repreendo pra não fazer de novo. Desde pequena eu tive que me virar em muitas coisas, seja pra cuidar dos meus irmãos. Eu sou a irmã mais velha, né? Desculpa meu cabelo, gente, é porque ele tá terrível, né? Que me virar em muita coisa, né? Porque irmão mais velho tem que se virar, tem que dar um jeito. E isso acabou me sobrecarregando demais. Eu não passei isso pra ninguém, nem passo para meus irmãos, né? Provavelmente eles já viram, mas eu fazia de tudo para que meus irmãos não vissem o peso que eu tava carregando e tudo que tava acontecendo ao redor para que eles fossem os menos afetados nisso e acabou que eu fui a mais afetada, então, né? Eu achei que era uma coisa que eu poderia levar com o tempo, tipo, continuando com ela e Deus girar lá na frente. Mas realmente não tem como eu esconder de vocês, não tem como eu esconder de mim mesma. Então, é mais sério do que eu imaginava. Ela falou, se você não se tratar, isso pode se agravar muito mais do que já tá agravado. Então, se vocês me verem um pouco menos aqui nessa rede,
né? Eu não quero nem tanto mais aparecer, eu não sinto mais vontade de postar vídeo, eu não me sinto mais à vontade de postar foto, eu não sinto mais vontade de postar um story, nada disso, eu sinto nada, nada, eu não tô sentindo nada, eu não tô sentindo vontade de nada. Às vezes eu não quero nem comer, nem beber nada, mas eu só faço mesmo pra ficar de pé, mas, tipo assim, se eu falar eu não vou comer e nem vou beber nada, eu consigo. E se eu falar assim, ah, eu não vou fazer mais isso, eu não faço mais. Então, tipo assim, eu quero ter essa força de eu não faço e eu faço pra mim vencer também. Se eu tenho essa força pra não fazer algo bom pra mim mesmo, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar como é que eu me sinto. Eu me sinto muito melancólica, sabe? Eu não sinto vontade de sair, eu não sinto vontade de conhecer ninguém. Eu até tentei, mas não deu muito certo, sabe? Mas eu vejo que eu não tô pronto pra nada. Não tô desse jeito, eu acho que eu não conseguiria entrar em relacionamento nenhum sem prejudicar tanto o meu psicológico como o da pessoa. Então, por respeito ao próximo e a mim, porque querendo ou não, eu acho que a gente é muito consciente. A gente é muito consciente, então acaba que a gente tem consciência exatamente do que a pessoa faz pra nos machucar. E às vezes a gente tenta ludibriar isso. Ah, não, ela é assim, ela fez isso porque ela tava triste comigo. Ah, não, ela fez isso comigo porque, sei lá, eu agi errado quando agiu daquele jeito porque ela quis. Ela sabia os riscos que poderia causar em você, ela sabia os gatilhos que você tinha, se ela te conhece, né? Ela sabia exatamente o que iria te fazer triste. Até quem não conhece sabe o que vai magoar outra pessoa, né? Então, é, eu acho que a consciência, ter muita consciência, maltrata um pouco, porque eu sei exatamente que a pessoa age de acordo como ela é e como ela quer. Tipo assim, não é, ah, não, por amor a essa pessoa eu não vou fazer isso. Depende muito, é muito raro que isso aconteça. Mas quando a pessoa faz alguma coisa contra você, ela não pensou no que ela fez, ela sabe exatamente o que ela falou, ela sabe, eu não guardo mágoa de ninguém, nem ódio, nem ressentimento, mas o que eu guardo é que ela sabia o que ela estava fazendo, seja qualquer pessoa, seja um familiar, seja um amigo, uma amiga, um conhecido, eu sei que aquela pessoa faz aquilo e ela sabe o que ela tá fazendo, porque ela não é criança e ela não tem nenhum problema assim caracterizado que ela saiba que ela tem algum problema. E mesmo se tivesse, os nossos problemas e os nossos transtornos não ditam quem a gente é. Não ditam que a gente pode ser mal educado ou ruim com as outras pessoas. Assim eu acho, porque eu não externalizo isso com o meu jeito. Pelas situações que eu já passei, as idealizações de suicídio que eu já tive, a depressão, a ansiedade, os transtornos, nenhum disso, nada disso me fez ser uma pessoa ruim, entendeu? É problemas que às vezes veio de outras pessoas que entrou dentro de mim por uns anos e foi se misturando com outras coisas e outras e acabou, né, se internalizando dentro de mim, mas em nenhum momento eu mudei o meu jeito, em nenhum momento eu mudei pra agradar ninguém e nem pra magoar ninguém. Porque eu sei exatamente onde é a ferida daquela pessoa, quando eu conheço ela, eu não vou tocar lá e nem vou me aproveitar disso. Eu acho que a depressão ela chega para todas as pessoas, independente de quem seja, ateu, crente, umbandista, ateísta, qualquer pessoa, a depressão sempre vai chegar para aquela pessoa. Mas como ela trabalha com aquilo que vai ditar como vai ser a vida dela. Por um descuido, eu acho, por uma falta de cuidado durante a minha adolescência sobre isso, a gente sabe como é a família. A saúde mental não é priorizada. A saúde mental, ela é deixada como segundo, terceiro, quarto, quinto plano, ou às vezes nem tá no plano. Então, as outras coisas são priorizadas, como alimentação, família, escola, essas outras coisas. Mas a saúde mental, ela sempre é deixada para trás. E isso tem afetado muitas pessoas. Não digo só no sentido depressivo, mas digo transtorno de personalidade. Às vezes a pessoa se sente superior muitas das vezes às outras pessoas, porque
esses sentimentos acontecem, porque não foi tratado desde o começo, entendeu? Não foi normalizado o cuidado emocional, o cuidado psicológico das pessoas. Então isso meio que acaba, meio não, isso acaba afetando uma pessoa adulta, já quando adulta. Ela tem aquele jeito ignorante, ela tem aquele jeito sensível demais, triste demais, porque você tem que entender, já veio de muito tempo, já ela já carrega isso há muito tempo. E para que a gente venha desconstruir isso, é uma mudança, deixa claro para vocês, porque eu não tô aparecendo tanto, o que foi que aconteceu. Aconteceu uma coisa muito mais séria comigo, mas eu não comento e nem prefiro comentar. Provavelmente algum familiar meu vai assistir esse vídeo e vai vir perguntar com a boca de sacola deste tamanho, porque não vai perguntar para saber para o bem, mas para saber para o mal, porque mas para saber pro mal e curiosidade, né? Aquela curiosidade chata, não é aquela coisa de, ah, eu quero ajudar a fulana. Ah, não, a fulana tá passando por isso. Nossa, eu vou tentar. Não. É aquela curiosidade de saber, aquela ignorância pra saber, pra sair fofocando com todo mundo, e isso faz muito mal já pra quem tem a depressão, a gente já fica pior. Então é por isso que a gente não fala de uma forma que ajude, mas de uma forma que denegre da minha imagem ou fale entre si assim. Mas também eu não tô me importando mais com nada, né? Não tô me importando com bosta nenhuma. Então, eu tô postando porque eu quero e porque eu estou me sentindo confortável pra falar o que está acontecendo. Se eu não falar, eu vou explodir, né? Eu vou, né? Vai acontecer a mesma coisa. Vão me colocar lá no CAPS. Eu não me machuco, eu não mostro que eu tô triste assim pra todo mundo. Eu posso republicar algumas coisas tristes, mas tipo assim, não tem nada a ver. Quer dizer, é como se eu me sentisse confortável nessa melancolia. É muito estranho, porque sentir confortável nela faz com que, quando as pessoas tentem te ajudar, você não queira a ajuda delas, porque você já tá confortável o suficiente nessa bolha de melancolia, nessa bolha de tristeza. Sendo que não é normal. Não é normal viver assim. Eu achava super normal. Eu achava que fazer piada com minhas inseguranças, fazer piada com o que as pessoas faziam comigo, era normal. Mas não é. Então, tipo assim. Como é que eu não vou fazer piada com as coisas agora, com as coisas que acontecem comigo? Porque é o meu único jeito, a minha única fuga de escape, assim, pra gente rir um pouquinho, pra gente brincar nesse canal. Porque se eu for falar tudo que passa na minha cabeça, e não tem como você vir julgar e falar assim, a Vitória, ela é sozinha porque ela quer. Eu já falei, eu já chamei ela pra sair. Ah, não, eu já chamei ela pra ficar mais com a gente. Gente, não é assim. Não é esse negócio de, ah, não, eu chamo, eu converso. Mas, gente, é como se o cérebro, o meu cérebro, não sei dessas pessoas que também tem, esquecesse de tudo que você falou pra mim. Tudo, sabe? Ah, não, Vitória, conta comigo, fala comigo. Eu esqueço, sabe? Não é esquecimento, ah, não esqueci. Não, é tipo, é como se no momento que tá acontecendo as coisas, no momento que eu tô triste, eu não lembrasse de nada que você me falou, de nada da sua ajuda, de nada dos seus conselhos. É como se eu esquecesse de tudo, literalmente. E, gente, só passa a parte ruim, só passa repetidamente as coisas que eu tô pensando e não vai atrás de uma solução. Fica naquela coisa ali até aquela nuvem passar. Passando por aquela nuvem, e aí eu choro, choro muito, fico triste, mas depois do nada passa. Então, tipo, é uma forma de eu botar pra fora. O ruim foi quando isso começou a ficar mais pesado, né? Foi uma coisa mais, foi bem mais ruim. E então, foi aí que eu falei que realmente tinha alguma coisa errada e que eu precisava de ajuda. E é estranho, porque quando aparecia qualquer pessoa na minha vida, ela era muito importante. Eu acho isso muito estranho em mim e por isso que eu não quero priorizar ninguém, eu não quero relacionamento com ninguém, eu não quero. Por mais que eu tenha um relacionamento de amizade com você, eu não vou ser tão sua amiga ou ficar tão perto de você, porque talvez você gere uma importância na minha vida que se você me decepcionar, eu não consigo lidar com isso. E eu sei que as pessoas são decepcionantes. Prefiro não depositar minha confiança em nenhuma e prefiro não botar expectativa em ninguém. Então, assim, eu fico tranquila, as outras pessoas também. Eu não gero vínculo com ninguém e fica de boa. E é isso, gente. Então, eu acho que essa foi a minha solução pra não ter vínculo com ninguém, pra não ter. é,
uma intimidade com ninguém pra não me machucar depois. Isso aí pra qualquer relacionamento, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso, fraternal assim, de amizade, tanto faz. Eu prefiro não tão junto, porque aquilo vai me gerar muita expectativa na pessoa. Vou depender totalmente dela, eu vou ver coisas nela que, e, gente, não tem como, né? A gente vai ver, acabar vendo coisas que você fala assim, poxa, eu esperava isso e essa pessoa é isso. Entendeu? Então eu não quero me frustrar porque eu já sei que as pessoas são o que elas são. Então, eu tentar ver o lado bom daquelas pessoas vai me fazer ficar numa busca interminável de um lado bom dela. Às vezes ela até é boa, mas tipo assim, eu vou criar muita expectativa nela, para que ela seja muito boa mesmo, ao ponto de não me machucar. E ao ponto de fazer algo que eu não faria, ao ponto de não fazer algo que eu não faria, tipo assim, ah, nossa, eu espero muito que essa pessoa não machuque, não faça isso daqui. Tipo assim, não faça o que eu não faria. Mas aquela pessoa é diferente de mim e talvez ela faça o que eu não faria. Vocês estão entendendo? Eu demonstro assim pra essa pessoa e espero que ela demonstre o mesmo. Não, eu não vou esperar isso de ninguém. Porque eu sei que as pessoas são quem elas são e eu não posso mudar elas. E sei que elas também não vão mudar por conta de uma pessoa, sabe? Eu tô tentando. Eu tô tentando e vai dar certo. Tá dando certo. Eu tô muito cansada. Sabe? Eu não fiz nada hoje, nada. Assim, não nada, né? Eu comi, fiz minha comida, lavei minha louça, eu tô de atestado porque pediram pra eu ficar de repouso. Mas eu não saí pra nenhum canto. Mesmo eu não tendo feito muita coisa pela situação que eu fui para o médico, né? O diagnóstico do que aconteceu. E também mentalmente. Então juntou uma coisa com a outra. E com fé em Deus, tudo vai dar certo. Recomeçar a minha vida. Estou recomeçando e agora eu realmente entendo a gravidade do estado que eu estava e vou cuidar disso, entendeu? Voltei a orar, eu voltei a me aproximar mais de Deus, porque eu sei, gente, sabe aquele sentimento que você sabe que você não vai conseguir sozinha? Você não vai conseguir sozinha. Por mais que você tenha ajuda de um psicólogo e por mais que você tente sozinha, você não vai conseguir sozinha, sabe? Eu sinto isso. Eu acho que só Deus mesmo. Só Deus pra me ajudar nessa situação. Então, foi um momento de entrega que eu tive que decidir. Ou eu me entregava completamente pra Deus e aceitava a ajuda dele, ou aceitava a ajuda dele pra curar todas essas feridas, todas essas situações, pra me curar mesmo. Durante esse tempo, durante esse processo, vai acontecer muita coisa e eu vou gravar tudo pra vocês. Tô tentando, eu vou ser. Eu não vou falar, eu vou tentar. Eu irei ser um pouco mais gentil comigo. Um pouco não, eu vou ser gentil comigo, igual a psicóloga, a psiquiatra falou comigo. Eu vou me amar mais um pouco. Tipo assim, eu me amo. Tipo assim, eu não tenho segurança. Nossa, me acho horrível, não. Mas é aquela, sabe, aquela. Eu me sinto bonita, mas eu não. Tipo assim, sabe? Me sentir bonita não quer dizer tudo, não ajuda em nada, sabe? Não adianta nada. Ah, não, eu me sinto bonita, tá? Não adianta de nada você se sentir bonita e se sentir mal. Então, não é, eu não sinto insegurança, mas eu sinto só isso, sabe? E eu preciso de ajuda. E é isso, gente. Eu serei um pouco mais paciente comigo. Várias pessoas falaram, seja paciente com você, e eu vou ser durante esse processo. Eu vou respirar fundo, eu vou tomar meu medicamento, lutar comigo. Tipo assim, me ajudar a vencer isso, entendeu? Não sozinha mais, mas vai dar certo. E é isso, gente. Eu tô bem cansada. Eu vou dormir. E é isso. Bom, ó, o roxo que tá do sangue que eu tirei. Tirei sangue aqui, né? Fiquei internada esses 5 dias. E foi um momento que eu pensei muito. Foi um momento que eu realmente olhei a vida com outros olhos e com mais vontade de viver depois de ter saído de lá e visto tudo isso. E é meio estranho eu mesma não quisesse conversar sobre isso e eu vou me respeitar. Tô falando aqui até o limite, porque eu vou me respeitar, eu vou me precaver quando aparecer situações assim e vou me respeitar. E é isso. Boa noite. E é isso, fiquem com Deus. Eu vou continuar orando.
E eu peço que vocês orem por mim também. E eu vou orar por todos vocês também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é então aquilo tudo, né? Mas é um vídeo. Eu queria fazer mais por vocês, eu queria dar o meu melhor aqui. Mas pra eu dar o meu melhor, eu tenho que estar melhor. Então, eu espero que vocês entendam o porquê eu não tô tão bem assim. E é isso. Agora eu vou ficar de repouso até o dia do meu... do meu... que o meu atestado acabar. E enquanto isso, eu vou me curando todos os dias. Sempre com alguma coisa diferente. Entendeu? Mas com Deus em todos, porque eu já tentei sem Deus e não tá dando certo não, tá? Esse ânimo pra Instagram, pra rede social nenhuma, não sinto a mínima vontade. Então, provavelmente eu me afaste um pouco do Instagram por conta disso. Talvez eu só poste vídeo aqui, porque eu sinto que eu fico menos desconectado um pouco de lá. Não sinto tanto ânimo mais no Instagram, nem quase nada. Tá bom, né? Já chega, tá? Vai dar certo. Vai dar certo. A cura psicológica, ela não é uma coisa que vem assim, né? Mas eu preciso olhar pra ela, porque querendo ou não, eu tenho saúde. Não muita saúde mental, né? Mas recomeçar a minha vida do zero de novo. E eu já me mudei tantas vezes de casa, já me mudei de estado, já me mudei, enfim, de tudo, de serviço, de trabalho, de tudo, de amizade. Eu posso mudar mais uma vez, sendo que agora pra mim e tentar quantas vezes eu quiser, porque enquanto ainda houver vida, ainda há chance. Existe a graça de Deus, existe o recomeço e é isso aí. Boa noite.